A gente hoje vai falar, vai terminar acho que um pouco mais cedo, espero, né? Um pouco sobre TICs, são as tecnologias da informação e comunicação na educação, e o ensino híbrido. Lembre-se que essa aula é para o Estado e para a Prefeitura. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que saber o que é tecnologia educacional. Se a gente vive em sociedade, então as tecnologias elas são importantes na composição dessa sociedade, certo? E nós vamos ter dois tipos aliás, nós vamos ter, desde que a gente se organizou em sociedade, que nós temos tecnologias. Só que nós vamos ter tecnologia de baixa tecnologia, de média tecnologia e de alta tecnologia. E tudo isso vai depender da sociedade. Então, se a nossa sociedade é uma sociedade de alta tecnologia, a escola é uma escola de alta tecnologia. Então, nós temos... Bom dia, Gilmário. Nós temos a era agrária, que é um período de baixa tecnologia. A gente vem para a era industrial, que é de baixa tecnologia. E depois a gente vem para a era da informação e a era do conhecimento, que são altas tecnologias. Então, o que é que importa? Tudo aquilo que eu uso dentro da sala de aula é uma tecnologia. O caderno, o lápis, a borracha, o quadro. Agora eu tenho dentro da escola tecnologias baixas, tecnologias médias e tecnologias altas. O que seriam as tecnologias altas? As novas tecnologias da informação e comunicação, com toda aquela metodologia e com recursos que eles vão auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, eu tenho tipos de tecnologia, tenho a natural, a artificial e para a vida e biotecnologia. A natural, ela é produzida pela adaptação do indivíduo ao longo dos tempos, como, por exemplo, a construção de casas. Ela é uma tecnologia que foi desenvolvida para nos proteger. Nós éramos uma espécie que vivíamos em caverna, só que chega a um determinado momento que essa caverna, ela não dá jamais para todo mundo, principalmente quando você começa a viver não em bandos e sim em família. Então eu vou ter que construir. Então eu vou adaptando a natureza para as minhas condições, para melhorar as minhas condições e me adaptar a esse meio. Eu tenho o artificial, que é quando o homem modifica o meio. Então, quando ele pega, faz uma represa, quando ele faz uma nova tecnologia, que não é natural. E tem o para a vida e a biotecnologia, que ela vai fazer a manipulação dos indivíduos através da ciência. Então, o que vai nos interessar vai ser a artificial. Então, eu tenho as tecnologias, como eu falei, que é tudo aquilo que ele vai auxiliar o professor no processo de ensino, são os recursos que o professor pode utilizar para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho as TICs na educação, que são as novas tecnologias da informação e comunicação, e elas requerem tecnologias altas, né? Então, ela é internet, os recursos que a internet traz, os jogos eletrônicos que é a gamificação na educação, os vlogs, tudo isso depende dessa tecnologia que ela vai ter como base o desenvolvimento de equipamentos como os computadores, as telas interativas e também o acesso à internet e uma internet de qualidade, certo? As TICs na educação, elas vão ser elementos mediadores e intencionalmente concebidos, que vão interagir com a estrutura cognitiva dos sujeitos no âmbito da educação. Então, eles são recursos técnicos utilizados pelo ensino. Se a gente vive, como eu falei, em uma sociedade de alta tecnologia, então há uma necessidade da escola trabalhar com essa alta tecnologia. Por quê? Porque esses indivíduos são indivíduos que eles são letrados no mundo digital.
E essa alta tecnologia ela está em todas as instâncias sociais. Cabe a gente trabalhar ela de tal forma que a gente passe a não utilizar ela apenas como diversão, entretenimento, e utilizar ela como meio de obtenção de conhecimento e de desenvolvimento desse indivíduo. Então, o que demanda novas formas de organização, o desenvolvimento das ações educativas. O Perrenot, há mais de 20 anos atrás, ele já falava sobre isso. Quando ele fez aquele livrinho 10 competências para novos professores, a competência 8 é utilizar as novas tecnologias. Então, a primeira, ele diz que é organizar e estimular situações de aprendizagem, gerar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer com que dispositivos de diferenciação evoluam. Esse dispositivo de diferenciação é porque você vai diferenciar o ensino dentro da sala de aula, dependendo do desenvolvimento do aluno. Envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho, trabalhar em equipe, e viver em sociedade é viver em equipe, participar da gestão da escola, informar, envolver os pais, utilizar as novas tecnologias e enfrentar os dilemas éticos da profissão, gerar sua própria formação continuada. Então, o Perrenot vai dizer que ele tem essas 10 competências e há quase 30 anos atrás ele já dizia isso. Ele dizia, olha, a gente está indo para uma era onde as transformações tecnológicas elas estão cada vez mais rápidas e o professor ele tem que se adaptar a essas mudanças. Então, necessidades educativas na sociedade do conhecimento. Então, na atualidade, a escola como um todo, ela vai ter que formar um indivíduo para viver em um determinado tipo de sociedade. Essa sociedade, ela requer um indivíduo que ele seja desenvolvido em todas as suas dimensões, física, psíquica, intelectual. Ele tem que ter a capacidade de reflexividade. Ele tem que ser um pesquisador, porque a gente sabe que o conhecimento muda. E o mundo do trabalho, ele requer sempre novos conhecimentos. Então, ele tem que ter esse espírito de investigação, porque ele não vai poder ficar na escola o tempo todo. Autorrealização, ou seja, buscar algo que ele queira fazer e que traga uma satisfação a esse indivíduo. Ele tem que ter conhecimentos em diversas áreas do saber. A escola é um reflexo disso. Nós temos a área de linguagem, de matemática, de ciências humanas e sociais aplicadas. Temos a área ainda de ciências exatas e da natureza. Ele tem que ter autodisciplina, porque eu posso ser extremamente inteligente. Se eu não for disciplinado, organizado, eu não consigo aprender e me desenvolver, e muito menos ser inserido no mercado de trabalho. A comunicação, porque a nossa é a base, né, da sociedade, a comunicação ela requer várias plataformas de comunicação, que não só a linguagem falada. Capacidade de trabalho nas novas tecnologias da informação e comunicação, porque o meio produtivo cada vez mais usa essas novas tecnologias. Responsabilidade cidadã, porque eu tenho que ter a compreensão que eu estou nesse mundo e a preservação desse mundo, ela está atrelada à preservação da minha espécie. Quando eu digo eu não me importo com isso, porque daqui a 50 anos eu não vou estar aqui, mas os meus descendentes estarão. Então, é uma responsabilidade. Essa responsabilidade cidadã, ela passa pela responsabilidade, pela sustentabilidade social, pela sustentabilidade ambiental, certo? Então, hoje a gente já fala em sustentabilidade e a sustentabilidade cultural também. A sustentabilidade, ela não é só como a gente... Clara não, que é novinha, mas a maioria da gente aprendeu lá na escola que a sustentabilidade é ambiental. Ela não é só ambiental. Ela é social. Essa sociedade ela tem que ser sustentável. Ela tem que ser sustentável nos recursos naturais, ela tem que ser sustentável nas relações, ela tem que ser sustentável nas interações entre os diversos grupos e culturas. Um questionamento permanente, então esse indivíduo tem que ser um indivíduo crítico, que ele esteja sempre refletindo
e tentando compreender o funcionamento dessa estrutura social e das mudanças dessa estrutura social, seja ela de qualquer nível ou em qualquer esfera, e disponibilidade para aprender, porque a gente aprende de duas maneiras, significativamente ou mecânica. Mecânica é repetitiva. A repetitiva ela é mais longo o processo. Isso não quer dizer que ela não surta um efeito. Mas muitas vezes ela não surte um efeito que seja permanente no indivíduo por conta dessa repetição. Mas eu tenho que estar aberto a aprender, eu enquanto professor. Então, eu vou dizer, quando eu aprendi era assim, não é mais assim. Porque o mundo do conhecimento ele é mutável, ele muda constantemente. Então, o que hoje tem validade para ser transmitido para as gerações futuras, amanhã pode não ser, porque a sociedade muda, as necessidades educacionais mudam. Então, o professor ele tem que acompanhar essa mudança. Não é só o aluno que deve estar disponível a aprender. A gente também deve estar disponível a aprender. Seja uma nova metodologia, seja um novo conhecimento, seja a utilização de um novo recurso pedagógico. Novas tecnologias no ensino e potencialidade. A primeira delas é atender à demanda dessa sociedade, uma sociedade de alta tecnologia. A gente tem crianças e adolescentes que dominam a utilização desses recursos, mas não usam ele adequadamente. Por exemplo, eles não sabem utilizar esses recursos para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Acham que qualquer coisa que a internet diz, ela tem uma validade científica e aquilo é uma verdade absoluta. E a gente está criando uma geração de imbecis. Considerar a expectativa, a potencialidade e as necessidades do aluno, não só do aluno com deficiência, porque o aluno com deficiência, nós temos programas e softwares que eles vão auxiliar na aprendizagem, mas não é só deles, é de todo e qualquer aluno. Criar espaços para a autonomia dos alunos e dos professores, então ela dá essa capacidade também. Desenvolver a capacidade de trabalho cooperativo em equipe, tomando decisões, comunicando com desenvoltura, formulando e desenvolvendo problemas contextualizados. Dentro disso, a gente tem que ver que essas novas tecnologias, elas podem nos auxiliar, porque a gente pode acessar e ter interações com indivíduos do mundo todo. Então, ela hoje auxilia muito no desenvolvimento da linguagem de uma língua estrangeira ou da questão das interações culturais. Eu posso acessar museus do mundo todo. Eu posso acessar indivíduos que podem conversar em tempo real, mostrando a sua cultura. Então, desenvolver habilidades de aprender a aprender, de forma que cada um possa reconstruir o seu caminho, integrando conteúdos, habilidades, segundo o seu universo de conceitos, estratégia, crenças e valores. E nós temos o ensino híbrido. Veja bem, na educação básica, nós não temos educação à distância. Educação à distância é uma modalidade para o ensino superior. Por quê? Porque na fase de desenvolvimento, que é da educação básica, o indivíduo ele está em interação, ele para se desenvolver plenamente, ele tem que ter interações sociais. E além das interações sociais, ele também precisa de movimentar-se. Então, a educação física ela vai nessa perspectiva desse desenvolvimento físico do corpo, físico e mental. Só que quando eu vou falar em educação mediada pelo computador, na educação básica, eu vou falar de ensino híbrido. Por quê? Porque ele só vai ser possível fazer no desenvolvimento de certas atividades, já que a BNCC diz que 20 a 30% do currículo pode ser desenvolvido, ou em situações especiais. Eu não posso ter uma padronização como o ensino superior tem, porque, primeiro, o aluno da educação básica ele não tem a maturidade que a gente também não tem
para esse tipo de ensino à distância. Segundo, eles precisam de um acompanhamento. Por isso que se chama ensino híbrido, porque a gente está em tempo real. Por exemplo, o que a gente faz aqui não é EAD. Nós estamos tendo aulas mediadas pelas novas tecnologias da informação e comunicação. Eu estou aqui em tempo real com vocês para que a gente possa conversar, interagir, desenvolver um conteúdo e tirar as dúvidas de vocês. A mesma coisa quando foi necessário na época da pandemia, aulas de forma online. O ensino, ele não era em EAD, é um ensino híbrido. Então, dentro disso, ela é uma combinação do uso das tecnologias com interação presencial, visando personalizar o ensino, sendo uma alternativa de ensino combinado o ensino online com o presencial. Presencial porque a gente está aqui de forma síncrona e não assíncrona. Então, eu tenho práticas inovadoras. O estudante vai ser sempre o centro, né, do processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho uma maior autonomia do aluno. Eu preciso de uma gestão que ela dê condições para que o professor possa utilizar essas novas tecnologias. O papel desse professor é dominar essas tecnologias e fazer com que esse aluno também domine essa tecnologia, não só para usá-la de forma para recreação. Ele cria uma nova cultura escolar, ele demanda novos espaços, novas formas de avaliação e acesso a essas tecnologias. Então, qual a diferença entre o ensino híbrido e a EAD? O ensino híbrido é uma forma de organizar o ensino com o auxílio das TICs e a EAD é uma modalidade da educação. Sendo assim, ela é delimitada por uma legislação educacional. Só que, dentro disso, ela vai, além de ser uma modalidade, ela pode atender os indivíduos na educação básica em alguns casos especiais. Estejam impedidos por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, então ele pode ter aulas gravadas. Isso vai de encontro à LDB, que ela diz que os indivíduos que estão em processo, que estejam de licença para tratamentos de saúde prolongados ou em instituições de saúde ou em casa, eles têm que ter um acompanhamento, não é só fazer as atividades. Então, nesses casos, eu posso utilizar a EAD. Se encontra no exterior por qualquer motivo, também pode atender. Vivem em localidades que não possuem rede regular de atendimento escolar presencial ou sejam transferidos compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteiras ou estejam em situação de privação de liberdade. Então, a EAD, na educação básica, ela só pode ser utilizada nesses casos. Então, o ensino híbrido, ele é uma aposta que ele vai combinar ferramentas, ambientes e organização para potencializar as aprendizagens. Dentro disso, eu tenho como o protagonismo o aluno, que ele vai construir o seu próprio conhecimento. O aluno vai alternar momentos sozinhos, com outros, em grupos e com o professor. Ele existe muita interação. Dentro disso, eu vou ter uma interação entre diversas plataformas. Então, eu tenho livros, eu tenho laboratórios, eu tenho chats de debates, eu tenho ferramentas digitais para auxiliar e eu também tenho pesquisa de campo. O ensino híbrido, o que quer dizer ensino híbrido? Ele quer dizer que ele é centrado no debate e na orientação a partir de ferramentas digitais, mas ele requer também pesquisa de campo, leitura e aplicação de exercícios para que eu possa desenvolver projetos e atividades no dia a dia da escola. Ele é centrado na aprendizagem do aluno, né? O aluno é o centro. Para isso, ele requer novas formas de avaliação, uma nova identidade do aluno com mais autonomia. Ele tem que ter gestão
essa gestão é do aluno, do seu processo de ensino-aprendizagem. Ele tem espaços diversos. Ele tem um papel de professor enquanto mediador desse processo. Ele tem que ter acesso a tecnologias e ele vai modificar essa cultura escolar. Então, ensino regular e novas tecnologias. Então, nós temos aí um ensino híbrido. Na estrutura híbrida, a sua aplicação teremos um novo olhar na organização da sala de aula, combinando a metodologia e a tecnologia tradicional com a inserção de novas tecnologias inovadoras. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o que chamamos de inovações disruptas, onde se usa as TICs para proporcionar uma solução inovadora. Então, o que são inovações disruptas? Então, eu tenho uma tecnologia que ela não foi criada dentro da escola, mas que ela pode auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Isso é chamado de inovações disruptivas, aliás. Na perspectiva do professor, o professor precisa realizar uma autoanálise e compreender a vertente contemporânea socioeconômica e educacional. Através disso, ele tem que desenvolver métodos ativos de aprendizagem. Ele tem uma mudança e uma transição do perfil do professor. Então, ele é um professor que ele vai acompanhar, que vai ser mediador desse processo de ensino-aprendizagem. Isso requer formação, que a gente não teve, que isso vai modificar o perfil da identidade desse professor. Perspectiva do professor. Então, o professor ele é um mediador da aprendizagem. Dentro disso, ele tem que ter uma formação continuada, dentro de um ambiente de inovação, onde haverá uma autogestão e um gerenciamento do conhecimento que está lá nas plataformas digitais, e isso vai ser combinado com novas tecnologias e estratégias para que esse aluno possa ter essa formação integral. Eu vou ter um olhar desse professor, então ele vai ter que ter uma adequação maior do ensino, ele vai ter que centrar-se nesse perfil desse estudante do século XXI. A flexibilidade do currículo ela é essencial para que esse aluno possa desenvolver uma aprendizagem significativa. Competência dos professores para o uso da tecnologia. Então, ele tem que saber conhecer, mas também localizar pacotes e programas educacionais mais adequados e recursos da web e avaliá-los em relação à sua precisão e alinhamento com padrões curriculares e ajustá-los às necessidades dos estudantes específicos. Não é porque a tecnologia está aí e alguém me disse que ela é boa, que eu vou aplicar ela de qualquer maneira. Eu tenho que saber analisar se é viável aplicar, se ela tem um resultado e se esse resultado ele é o esperado e ele vai realmente facilitar esse processo de ensino-aprendizagem. Descrever a função e a finalidade do uso da tecnologia nas atividades práticas, pois eles apoiam a aquisição por parte dos alunos de conhecimentos sobre os componentes curriculares. Vamos falar dos filmes. O filme é uma ferramenta das novas tecnologias. Ele já está aí há um certo tempo. Só que, o que é que acontece? A LDB vai dizer que há uma obrigatoriedade mensal da escola trabalhar filmes e filmes nacionais. Poucos professores fazem isso. E a maioria, quando faz porque não preparou a aula. E não é bem assim. A mesma coisa das TICs. Se eu vou utilizar, ela tem que ter uma finalidade. Ela tem que estar atrelado a um plano de ensino e a um desenvolvimento de um determinado conteúdo. Eu não vou pegar um filme, deixa eu ver. Então, eu estou dando hoje na escola sobre o período da ditadura militar. Eu não vou pegar o filme, deixa eu ver que filme. Um filme brasileiro aí, gente. Lisbela e o Prisioneiro. Que é um filme que não vai ter relação nenhuma com o conteúdo. Ele pode ter com língua portuguesa.
nas questões da regionalidade que vai trabalhar, mas com história ele não vai ter dentro desse contexto. Mas eu posso pegar, por exemplo, o de Fernanda Torres. Eu ainda estou aqui, né? Se eu não me engano o nome. Então, a mesma coisa é essa ferramenta. Eu não vou usar uma ferramenta que não tem nada a ver com a minha disciplina, que esteja fora de contexto, que nada vai auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho que descrever a funcionalidade dessa ferramenta. Usar os recursos de TIC para melhorar a sua produtividade e usar os recursos da TIC para apoio à sua própria aquisição de conhecimento pedagógico da matéria. Ou seja, a TIC, além dela ser mediadora e ser um instrumento para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, ela também faz parte da formação continuada desse professor, de eu buscar novos conhecimentos, novos recursos, eu tentar me inteirar do que dentro do mundo da educação, o que se está utilizando e o que é que isso vai trazer para meu aluno. Na perspectiva do aluno, então, eu tenho mais alteridade, transcendência, imanência, moral e ética e identidade. Então, o aluno, perante o contato com essas novas tecnologias, ele vai ter um novo perfil de comportamento, então, novas formas de relação. A nossa geração era uma geração mais olho no olho. A gente sabe que hoje os adolescentes, as próprias relações amorosas dele, de amizade, elas começam muito mais no meio digital e depois elas vêm para o meio físico. Então, há essa mudança nesse comportamento. Então, dentro disso, há uma dimensão concreta biológica, que é família, amigos, professor, escola e cultura, que tem que estar alinhada a essas novas perspectivas, e a distinção entre o eu, o outro, o nós e o eles. A dimensão subjetiva simbólica, então, é a representação, saberes, crenças, convicções e valores, elas também estão presentes. Dentro dessa perspectiva do aluno, eu vou ter autonomia, aprendizagem, um desenvolvimento socioemocional e um desenvolvimento cognitivo que vai ter que ser propiciado dentro dessa nova perspectiva. Então, eu tenho um novo olhar, uma nova forma de observar que permite que o aluno também observe e absorve e se desenvolva, uma compreensão do seu papel como indivíduo social e cidadão e corresponsável pela construção do conhecimento. Hoje, essa nova geração, eles acham que a internet ela é terra de ninguém. E eles se acham, não só essa geração, como a nossa também, no direito de praticar ofensas e de praticar atos delituosos porque eles acham que estão no anonimato. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que trabalhar esse aluno para saber que, apesar de ter essa opção, essa não é uma opção ética. Por quê? Porque eu vou estar, como é que se diz, praticando atos que vão ferir ou podem provocar danos permanentes em alguns indivíduos. Então, isso vai ser desenvolvido pela mediação, pela organização do tempo, pelo lugar, modo e ritmo de estudo. Dentro disso, eu tenho um professor, que ele é um professor mediador, e tem um receptor, que vai ser o aluno. Dentro disso, eu vou ter um processo de comunicação, eu vou ter informações, que é um processo de representação de sentido. Eu vou ter o canal, como eu vou transmitir essa mensagem, e tenho as informações, que são os processos de representação de sentido, primeiro para o professor e depois, após a passagem dessa mensagem para o aluno. Dentro disso, eu vou ter toda uma tecnologia que vai apoiar o professor. Então, tenho cadernos, periódicos, livros didáticos. Eu vou ter o Meet, eu vou ter Classroom, plataformas institucionais para o desenvolvimento da educação e eu vou fazer a realização dessas atividades.
Dentro disso, eu tenho um processo de comunicação que ele vai precisar de equipamentos. Que tipo de equipamentos? No mínimo, um smartphone, tablet ou computador. Eles são essenciais para esse desenvolvimento. Esses equipamentos, eles deveriam ser fornecidos pela escola, já que a gente tem que trabalhar nessa nova plataforma e o ensino é público, a escola deveria propiciar a cada um aluno um tablet ou um computador. E a gente sabe que nem sempre é possível. Dentro das modalidades do ensino híbrido, eu vou ter novas metodologias. Essas novas metodologias, então, eu posso ter, aqui eu coloquei algumas, modalidades por estação, modalidade flat, modalidade à la carte, modalidade virtual, enriquecedor ou de aprimoramento. Então, o que é a modalidade de rotação? Então, os alunos vão revezar entre as modalidades de ensino em um roteiro de estudo, plano de aula, que o professor vai fazer critérios, sendo que pelo menos uma modalidade é do ensino online e são divididas em 4 submodalidades. Então, tem rotação de estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Então, rotação de estação. Os estudantes revezam dentro de um ambiente de sala de aula. Então, eu vou ter várias estações e ele vai revezando naquela estação e ela pode ser de conhecimentos, de vídeo, de utilizar artes. Então, eu tenho uma rotação de estação dentro da sala e ela vai ser cronometrada. Em cada estação, o aluno vai passar um determinado tempo. Dentro dessa perspectiva, eu tenho um circuito dentro da sala de aula com diversas estações. Cada estação ela vai ter uma atividade diferente, focada naquele tema. Cada espaço de tempo determinado, os alunos trocam de estação. E ao final de todas, terão percorrido todas as estações. O professor deve fazer uma articulação e avaliação dessa atividade. O laboratório rotacional ocorre dentro da sala de aula em um laboratório de aprendizagem para o ensino online. Então, o famoso laboratório de informática. A sala de aula invertida ocorre entre a prática supervisionada presencial pelo professor na escola e a residência ou outra localidade fora da escola para aplicação e desenvolvimento das habilidades e competências, conteúdos e atividades online. Então, como é que vai funcionar essa sala de aula invertida? Eu tenho práticas e conceitos que devem ser, aliás, antes, os estudantes se preparam para a atividade em sala de aula, então essa preparação geralmente ela é dada online. Durante, então, eles vão para a sala de aula, eles vão praticar os conceitos com seus colegas durante a sala de aula e depois eles vão revisar esses conteúdos e eles vão estender seus aprendizados também de maneira online. Então, o primeiro passo, eu vou ter o conteúdo ele é introduzido aos alunos antes da aula presencial, de forma online, ou seja, o primeiro contato é virtual, através de vídeos, videoaulas, resumos, podem ser explorados individualmente ou em grupos. Eu vou ter texto, vídeos e fóruns. O segundo passo vai ser o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema estudado de acordo com seus interesses. Esse é o momento em que ele vai levando as dúvidas, comentários e complementos que levará à sala de aula. Então, na sala de aula eu tenho as dúvidas e tenho um conhecimento extra que eu vou desenvolver. No terceiro passo, eu vou ter projetos, debates e atividades que serão desenvolvidas. Então, a sala de aula, os alunos vão tirar dúvida com o professor, que vai propor orientações, ele vai orientar o projeto, atividades, debates acerca do tema. O momento presencial, portanto, deve não só trazer os conteúdos, mas também desenvolver as habilidades intra e interpessoal. Dentro da sala de aula invertida, eu vou ter diversas opiniões, vai ter que
o aluno ele tem que trabalhar em equipe, ele vai ter uma visão mais holística sobre o tema desenvolvido, ele vai estimular a aprendizagem e a criatividade, a reflexão crítica sobre o tema e ele vai estimular o diálogo. Rotação individual. Cada estudante vai possuir um roteiro individualizado e não necessariamente ele vai participar de todas as estações, certo? Na modalidade Flex, o aluno é a ferramenta principal no aprendizagem do aluno, mesmo que seja direcionado para atividades offline, que a gente chama de assíncrona, em alguns momentos seguidos de um roteiro constante e adaptado individualmente nos diferentes componentes curriculares. Eu tenho a modalidade à la carte, que os estudantes praticam de uma ou mais atividades em um determinado componente, e em componentes diferentes, e ao mesmo tempo ele continua a ter experiências educacionais em escolas tradicionais, os estudantes podem realizar atividades tanto online quanto nas unidades físicas ou fora dela. Eu tenho a modalidade virtual do enriquecimento ou aprimoramento, que é uma experiência de escola integral, na qual dentro de cada componente curricular os estudantes vão dividir seu tempo entre uma unidade física e aprendizagem remota com acesso a conteúdos e atividades online. E eu vou ter um ensino híbrido, né? Eu tenho uma zona híbrida. Essa zona híbrida, ela é parte presencial, parte é mediada pelas novas tecnologias. Eu vou ter inovações sustentadas e inovações disruptas. Eu vou ter escolas tradicionais, mas eu vou ter um ensino online. Dentro disso, eu vou ter um modelo de rotação, que eu vou ter a rotação por estação, laboratório rotacional e sala de aula invertida, que pode também ser feita a rotação individual. Dentro disso, eu tenho modelos flex de aprendizagem, modelo à la carte e modelo virtual enriquecedor. Possibilidades de um ensino híbrido na realidade. Então, atividade na aprendizagem e resolver problemas apresentados. Ele planejar e exercer o papel de mediador como foco na aprendizagem do aluno. E eu vou ter ainda o gestor, ele vai ter uma visão de inserção e aplicação dessas novas tecnologias na escola. Eu vou ter que ter o apoio desse coordenador, que ele vai fazer uma pauta formativa com eixos curriculares interdisciplinar contextualizado de forma transversal. O papel do professor é planejar e exercer o papel de mediador com foco na aprendizagem do aluno, e o aluno vai ter uma aprendizagem ativa e vai ser focado na resolução dos problemas apresentados. Dentro disso, o ensino híbrido ele pode propor um maior engajamento dos alunos na aprendizagem, já que o meio digital é um meio que ele seduz muito esse aluno e ele tem um interesse muito grande. Eu tenho um melhor aproveitamento do tempo do professor, eu tenho uma ampliação do potencial da ação educativa, visando a intervenção efetiva, e eu tenho um planejamento personalizado e acompanhamento de cada aluno. Há uma oferta de experiência e aprendizagem que estão ligadas às diferentes formas de aprender e à aproximação da realidade escolar com o cotidiano desse aluno. O papel do professor é reduzir o ensino expositivo, tornar esse ensino mais dinâmico e participativo, tirar o aluno da classe da situação de conforto e equilíbrio, tornar possível e frutífero a aprendizagem autônoma e promover e fomentar a socialização e aprendizagem colaborativa. Tudo isso usando o ensino através de tecnologias que os alunos usam e gostam. Então, tecnologia educacional, ela não tem muito a ver com o funcionamento interno dessas tecnologias, não. Elas têm a ver com o que é que eu vou fazer a partir do acesso dessas novas tecnologias. Deu para ter essa visão geral? Sim ou não? Dá sim, porque é como se fosse uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que ela vai utilizar, e com isso ela demanda novas tecnologias. Então, eu tenho a gamificação, eu tenho
por exemplo, o Kahoot, eu tenho a utilização de chats, de classes virtuais, de grupos, de comunidades, de fórum, de discussões. Então, eu tenho toda uma metodologia que eu posso usar. Eu tenho ferramentas que eu posso usar que elas não são convencionais. Quando eu digo que elas não são convencionais, porque elas não começam dentro da escola. Elas são desenvolvidas na sociedade, nas interações desse sujeito, e ele vem para a escola e eu vou utilizar. Eu posso utilizar hoje o Instagram como uma ferramenta, o Facebook, o Padlet. Então, eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar para auxiliar esse aluno nesse processo de ensino-aprendizagem. Seja esse ensino híbrido ou presencial. Ok, gente? Eu vou botar outro conteúdo, viu? Porque hoje eu vou desenvolver só 2 conteúdos e a gente fica a resolução de exercício para amanhã do próximo sábado. Eu vou parar aqui. A gente pega direto ou quer em 5 minutinhos? Vamos dar uma pausa.